Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista à Sua Porta, e hoje nós estamos na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pode à Sua Porta, que é o podcast da Dentista à Sua Porta. Vocês estão vendo, hoje eu estou aqui sentado na cadeira da sala VIP. Por quê? Porque o pedido do nosso entrevistado é uma ordem. Ele falou, não estou me sentindo muito bem com a coluna aqui, vamos trocar. Troca, quem manda aqui é sempre o convidado. Então, quem é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado, ele é magnífico. Por que magnífico? Magnífico é um título dado para quem? Para reitor. E o homem aqui já foi reitor. Hoje é um diretor de uma universidade muito importante na região. Mas ele é teólogo, especialista em teologia, tem mestrado em meio ambiente, tem uma carreira muito bacana, é pastor e é o diretor da Ubra Torres. Com vocês, o magnífico pastor Valdemar Schlender. Bem-vindo, pastor! Obrigado. Essa história de magnífico é bem constrangedora, eu diria. Né? Mas sabe, como já foi, o pastor agora vai contar aqui um pouquinho da história dele, porque é um bate-papo, né? O Pode à Sua Porta, ele funciona como bate-papo. E os nossos entrevistados, eles sempre falam como é que é a história de vida, porque a gente traz aqui as personalidades da região e dentro disso eles contam, às vezes, fatos que as pessoas não conhecem. E hoje, quando se fala no diretor da Ubres, lembra do pastor, do diretor Valdemar, mas às vezes não lembram, às vezes não sabem que é pastor, que já teve uma história toda como dentro de outros campos universitários, né? Então, é justamente para as pessoas conhecerem a pessoa dessa personalidade aqui. Mas, pastor, conta para nós um pouquinho da tua história, de onde é que tu é, como é que tu parou aqui em Torres. Conta aí. Que legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma oportunidade de a gente também contar um pouquinho da história, né? Eu acho que cada pessoa é única, né? Deus nos fez assim, né? Únicos, e cada história, cada pessoa também tem a sua história. Eu tenho a minha, né? E ela começa em 18 de fevereiro, dia do falecimento do doutor Martinho Lutero. Olha aí. Eu brinco às vezes, né? Qual é o dia do teu aniversário? Ah, o dia que faleceu o grande reformador da igreja, Martinho Lutero. E aí emendo, né, com muita modéstia, né? E nasceu outro teólogo. Brincadeiras à parte, né? Eu nasci no interior de Giruá, hoje é o município de Ubiretama. O pessoal não sabe onde fica, então vou explicar. É entre Santa Rosa e Santo Ângelo, né? Naquele interior, eu nasci e me criei. Eu sou filho de meus pais, Daniela e Erna, tiveram 10 filhos, então eu sou o 7º dos filhos. A gente teve uma infância bastante limitada lá no interior. A gente falava agora há pouco, né, do alemão. Eu comecei a frequentar a escola, não sabia falar em português, eu tinha muita dificuldade. E lá daquele interior, né, acabei com 60 anos ou 59 anos chegando aqui em Torres, né? Então, é uma trajetória, uma caminhada de vida que a gente só pode ter porque Deus caminha conosco, né? Deus caminha ao nosso lado. E após eu iniciar os meus estudos aqui no pré-seminário em São Leopoldo, meus pais mudaram para o Paraguai, então tenho também uma experiência de alguns anos, né, de vivência nas férias, que eram férias muito trabalhadas na roça. Trazia muamba para vender quando voltava ou não? Alguma coisa assim, né, para sustentar durante o ano, né? Era na época, nos anos 80, né? Então isso ainda valia a pena, né? Quando eu formei em teologia em 85, né? Então eu tenho aí quase 40 anos, são 39 anos já de ministério. Eu aceitei o chamado para ser pastor no Piauí, em Floriano, onde nasceram meus 2 filhos mais velhos, o Rodrigo e o Guilherme. Depois a gente recebeu o convite para trabalhar em Ijuí, interior,
né, na roça, entre os alemães, tinha culto em alemão, É. né? Eles não me contaram isso antes de eu chegar, quando eu cheguei lá, tinha uma vez por mês tem culto em alemão, né? E aí, né, foi interessante no Natal, dá para contar as historinhas? Né? Num belo Natal, eu recebi a visita de cunhado e amigo, né? E ambos não entendiam nada em alemão. Só que o culto de Natal tinha uma parte do culto que era em alemão, né? E aí havia a leitura do Evangelho de Lucas em alemão. E aí terminou o culto, eles foram lá em casa. Quando eu cheguei, disseram: olha, do alemão que você falou, leu, nós entendemos uma palavra. Que palavra foi essa? A palavra Kaiser Augustus. O Kaiser, né? O governador. Sim. Lá, enfim, né? Enfim, então tinha essa experiência, tive essa experiência de vários anos, né, como pastor da comunidade, uma paróquia, uma comunidade grande. E aí, final de 96, é que eu recebi o primeiro convite para trabalhar na Ubra. Então, eu aceitei esse convite e desde então estou na Ubra. Ingressei oficialmente no início de 97, em Manaus, no Amazonas, como capelão. Tive uma passagem depois em Itumbiara, Goiás, também como pastor, capelão, professor. Depois Carazinho, pastor, capelão. E aí, então, de Carazinho, em 2006, é que eu recebi o convite para, então, assumir a direção da unidade de Santarém, no Pará. Fiquei 1 ano e meio em Santarém, Pará. Aí recebi o convite, voltei a Carazinho para ser diretor, então, em Carazinho. De Carazinho voltei a Manaus para ser primeiro diretor, depois aí que veio em 2014 a nossa mantenedora então definiu a função para as unidades do Norte também como reitor, e aí que veio o Magnífico. Magnífico, né? Na formatura era chamado Magnífico exatamente, Reitor. Magnífico Reitor, a forma de tratamento atribuída a um reitor, né? Fiquei em Manaus, então, como reitor até até março de 2021. Em dezembro já assumi também a unidade de Guaíba, então durante dezembro, janeiro, fevereiro e março de 20 e 21, eu acumulei as duas funções, diretor de Guaíba e reitor de Manaus. E aí, então, no ano passado, aliás, em 2022, é que eu recebi o convite, então, para vir e assumir a unidade aqui de Torres. E aqui estamos, com humildade, com responsabilidade, com gratidão a Deus, né? E eu olho essa trajetória da linha 23 de julho para Torres, né? Nesses 60 anos, né? É uma trajetória de muitas bênçãos, alegrias, desafios superados, mas com a alegria de poder estar hoje numa das cidades, né, que tem a mais bela praia do Rio Grande do Sul. É verdade. Conviver com pessoas como você, Diego, com tantas pessoas queridas, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer, viver e conviver aqui em Torres. Bom, obrigado, pastor. E é uma história realmente muito bonita. Pastor, deixa eu te perguntar, quando tu estava lá no interior, tu já desde criança queria ser pastor? Ou não? Não, olha, os pais que mandaram, como é que é a história até chegar ao seminário, fez o seminário em Concórdia ali, né? Como é que foi essa história aí? Na verdade, assim, né, Porque dos filhos alemão, aí eles já escolhem, esse vai ser pastor, é mais ou menos assim, ou não? Não, é que nós somos 4 filhos homens, né? Éramos 4, 2 faleceram já. Sim. Então, dos 4, 3 estudaram para pastor, 2 se formaram, eu e mais um outro irmão, e o terceiro, então, fez só o pré-seminário, que é o ensino médio, né? E quando tu me fazes a pergunta, eu lembro de uma entrevista do Ariano Suassuna, né? Que disse que no tempo dele, lá no interior, né, só havia 3 profissões, né? Ou, né, quem gostava de fazer contas se formava em engenheiro. Quem gostava de cortar as lagartixas estudava para médico. E quem não dava para nada ia fazer direito, né? Isso é fala do Ariano Suassuna, né? Mas lá no interior, às vezes, também era assim, né? É brincadeira, viu, pessoal? Mas, enfim, né? Diz que assim, o que não dava para muita coisa ia estudar para pastor. Né?
Isso era uma fama que vinha lá no seminário, mas não foi dessa forma. Na verdade, assim, né? Os meus pais, né, como agricultores, eles não tinham condições realmente de proporcionar uma oportunidade de estudos para os filhos que não fosse também desta forma, né? Então, a gente veio, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente veio para o pré-seminário, que é hoje o ensino médio, né, em São Leopoldo. E aí, então, quando eu estava terminando o ensino médio, terminei o segundo ano, meu irmão tinha terminado o terceiro ano, ele iria para o seminário e eu, então, desistiria dos estudos, porque meu pai não tinha condições de sustentar os dois ao mesmo tempo no seminário e pré-seminário. Só que daí esse meu irmão, Nildo, talvez ele vá assistir depois, ele chegou um dia nas férias, assim, né? Ele disse, sabe uma coisa, eu terminei o segundo grau, né, na época. Tu não terminou. Se for você não terminar o segundo grau, você não vai poder dizer que tem o segundo grau completo. Então, quem sabe você termina o segundo grau e eu fico em casa. Ano que vem eu vou para o seminário e aí tu fica em casa. Só que daí, nesse período, meus pais mudaram para o Paraguai. Né? Nesse ano, isso foi o ano de 1980, né? E nessa mudança para o Paraguai, esse meu irmão teve que se apresentar no exército e acabaram engajando ele lá em Foz do Iguaçu. Então, quando eu terminei o ensino médio, o segundo grau, fui para casa para então ficar na roça, né? Aí o meu pastor Geraldo Lang, né, disse assim, não, mas ele não vai poder ir porque está no exército, então quem sabe você vai. Eu disse, não, mas eu não sirvo para isso. Ele disse, mas como é que você sabe se você não experimentou? Resumo, né? Ele tanto insistiu e disse, vai lá que eu te apoio, enfim, né? E eu vim então para o seminário. Foi uma surpresa para os meus colegas, porque Imagina. todo mundo disse, tu não viria, né? Pois é, aí eu contei a história. E aí, assim, e acho que assim, Diego, é bem importante a forma, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu sou pastor da Igreja Luterana por causa dessa insistência, desse apoio dado pelo pastor Geraldo Lang. Não fosse ele, certamente eu não teria vindo, né? Claro que meus pais queriam muito, né? Enfim, né? E foi ali que eu aprendi uma coisa que eu acho que eu sempre trago também para os meus filhos, eu sempre tenho oportunidade, eu falo. Muita gente diz assim, eu só faço o que eu gosto. Eu acho que na vida a gente precisa aprender a gostar daquilo que a gente faz, né? A gente conversava antes, né, sobre essa situação toda, né, que a sua vida profissional, a minha, né? A gente precisa no dia a dia se adequar àquilo que a vida nos proporciona, né? Eu sou diretor da Ubra. Você gosta? Claro que eu gosto. Agora, isso não me traz mais gosto, mais satisfação, mais realização do que ser pastor de uma comunidade, do que ser capelão da universidade. Eu não me sinto hoje, não me vejo em nada mais realizado pessoalmente, profissionalmente, na função de diretor do que quando eu estava na função de capelão da Ubra, ou pastor da comunidade lá no Piauí. Eu ainda tenho contato com algumas pessoas lá do Piauí, assim, né, que isso foi nos anos 80, 86, 87. Eu fui pastor lá de 86 a 89, né? E eu lembro assim da minha satisfação em ser pastor da igreja. E eu procuro viver assim, né? Eu vou cortar a grama lá em casa. Eu tenho que cuidar do jardim. Bom, eu vou procurar me satisfazer naquilo que eu estou fazendo, né? E eu acho que isso assim não é nenhum segredo, não é nada. Eu sou melhor do que ninguém, mas eu penso que assim, em geral, as pessoas muitas vezes vivem de forma infeliz porque eu queria ser isso. Porque eu vou ser feliz o dia em que? Eu sou feliz naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, naquilo que Deus me proporciona cada dia fazer, ser, conviver com
todas as imperfeições, limitações e defeitos que eu tenho, né? Uhum. São poucos, É. mas tem. A Luciana que diga, pastor. É verdade, né? Ela que sabe, né? Quantos defeitos, né, eu tenho, mas acho que assim tem uma coisa que a gente pode, como cristão, não como pastor, mas como cristão, saber que Deus nos perdoa, nos ama como somos e cada dia nos dá oportunidade para fazer o nosso melhor. Ô pastor, quando é que tu realmente teve a consciência desta forma de pensar na vida? Ou seja, isso eu acredito que foi um amadurecimento no decorrer da tua vida. E às vezes a pessoa jovem ter essa visão é mais difícil. O pastor tem uma história linda, né? É pai de 4 filhos maravilhosos, a Ana, o Rodrigo, o Tiago e o Guilherme. Né? Eu conheço 2 filhos do pastor e tem uma história linda. E tudo isso, às vezes a gente pensa que as coisas são fáceis, não, e tu tem que ver justamente, tem que aprender durante a vida para te conseguir ter esse reflexo da vida. E daí eu queria saber, quando é que tu conseguiu, olha, eu agora estou vendo a vida dessa forma? Foi desde de novo, quando criança, ou teve esse amadurecimento no decorrer da tua vida? Se é para dizer uma data, mas eu não lembro disso. É. Eu acho que é uma coisa que também a gente aprendeu desde pequeno, né? A fazer sempre o melhor, procurar, sabe, fazer bem. A minha falecida mãe, e eu às vezes brinco e uso isso com o meu pessoal, né, que eu gerencio na Ubra enquanto diretor, né? A minha falecida mãe, ela dizia pra gente assim, né? Porque a gente, cada um desde criança tem as suas tarefas, né? Não tinha essa história, né? E ela sempre dizia assim: vocês precisam ter gabricho. A alemã, ela não sabia dizer capricho, então ela dizia: precisa ter gabricho, né? E esse gabricho a gente aprendeu e foi amadurecendo ao longo da vida. E na verdade, assim, né? Eu vejo isso como né, uma coisa que me traz muita tranquilidade, né? Em fazer, eu jamais imaginei um dia ser diretor de uma universidade. Isso eu não planejei, não pensei, não, mas Deus me oportunizou, né? Eu estou hoje há 17, quase, acho que 18, 17, 18 anos, sendo gestor de unidades da Ubra, a Elbra, Ubra pelo Brasil lá fora, né? E o que eu procuro sempre de novo, e aí eu lembro da minha falecida mãe, é fazer as coisas que eu faço com gabricho, com responsabilidade, com esmero, com dedicação, estar junto, estar próximo. É lógico que, como gestor, muitas vezes você precisa cobrar, você precisa exigir, você precisa admitir, você precisa demitir, que é inclusive uma questão, Diego, que eu lembro quando eu deixei a função de capelão e assumi a direção da Ubra em Santarém, no Pará, que foi a minha primeira experiência. E aí, num primeiro encontro que a gente teve com colegas capelães, né, alguém me fez a pergunta: Valdemar, qual é a diferença entre ser pastor capelão e pastor diretor, né? Aí eu disse: olha, é difícil explicar, as funções são diferentes e tudo, né? Mas se a gente for fazer uma analogia, vamos dizer, analogia teológica, o capelão, pastor capelão dentro de uma universidade, ele é a representação do evangelho. Porque o capelão é aquele que ouve, que acolhe, que aconselha, que orienta, é aquele que, de fato, né, é a presença do evangelho dentro da unidade. Já o pastor diretor, e mesmo não sendo pastor, qualquer diretor, ele acaba sendo a presença da lei, porque é aquele que admite, que demite, que orienta, que adverte, enfim, né? Então é uma função diferente. Mas eu entendo, sabe, Diego, desde sempre eu tenho por parte da nossa igreja a gente chama de comissionamento na função de diretor. Agora, como pastor emérito, eu não tenho mais esse comissionamento, mas eu não me sinto, né? Eu vejo que eu tenho, enquanto diretor, sempre a oportunidade
de anunciar, compartilhar e divulgar o amor de Deus em Cristo, né? E mesmo quando a gente precisa advertir, orientar, isso não é feito de forma perfeita, mas também sempre fazê-lo com honestidade, com bom senso, né? Teve um dia, Diego, se me permite, né? Uma Claro. pessoa entrou na minha sala, numa dessas unidades, né? Ela entrou na minha sala e me fez a seguinte pergunta: diretor, por que o senhor não demite fulano de tal? É uma pergunta, né, direta, né? Por que não? Aí eu disse, olha, em primeiro lugar, porque na verdade dentro da Elbra o diretor não demite, né? Pode até encaminhar o pedido, mas quem faz a demissão, quem toma a decisão é a mantenedora, né? Uma série de situações. Então, essa é a primeira situação. Em segundo lugar, eu não faço esse encaminhamento de pedido de demissão desta pessoa que tu estás me pedindo, porque tem uma coisa que todos os dias que eu acordo eu peço a Deus que Ele me ajude a não ser incoerente, não ser injusto, não ser precipitado, não ceder a pressões, muitas vezes, de interesses, né, de terceiros, procurar sempre olhar o todo, procurar ver também as habilidades, as competências, né, que a pessoa possui, porque daqui a pouco a pessoa tem alguma dificuldade, alguma fragilidade numa determinada situação, mas, por exemplo, é dedicado, é honesto, é verdadeiro, é de equipe, enfim, precisa Outras olhar o qualidades, todo, né? claro. Exato, né? Então, é assim, né? E eu vejo, sabe, Diego, eu vejo isso que quando eu me estou colocado diante desse tipo de situação, eu vejo sim que eu estou também cumprindo o meu ministério, mesmo que seja, como dizia Lutero, na mão esquerda de Deus, né? No reino da mão esquerda, né? Que é o reino do mundo, mas que é o reino também governado, comandado por Deus. Mas é aquele tribunal moral, Sim. né, pastor, que ele é embasado daí justamente no pastor Valdemar. E é sempre muito difícil, né? Trabalhar com pessoas não é fácil, né? Então, tanto quanto o capelão, quanto o gestor vai trabalhar com problemas. O capelão também não é fácil, eles escutam uma quantidade de problemas de nível espiritual, emocional, que são bem Sim. complexos, e o diretor é justamente ter que demitir, ter que escolher qual é que tem que, olha, esse professor aqui vai ter que ser demitido realmente. Então, tu dá a notícia, então, tudo isso não é uma coisa fácil depois de trabalhar internamente, né, pastor? Sim. Pastor, o pastor ora muito ou não? Todos os dias, talvez menos do que talvez deveria, mas sim. Ah, que maravilha, Tem uma né? coisa que a gente, assim, né, já que você fez a pergunta, deixa eu explicar, né? A minha esposa, a Luciana, ela é de origem católica, agora, inclusive, a minha sogra está aqui em casa com a gente, e aí a Luciana sempre de novo disse, vocês não têm o costume de orar muito. Daí disse, olha só, o que que a gente faz? Todos os dias nós almoçamos junto e após o almoço a gente tem um momento de devoção em família. Uhum. Ele é um momento de oração, é um momento de comunhão com Deus, né? A gente procura sempre que possível, né, participar dos cultos, né, das atividades da igreja. De novo, talvez poderia e deveria participar bem mais, né, mas enfim, né, são escolhas, né? Mas assim, o estar em oração ele é uma condição do cristão. Uhum. Então eu tenho uma reunião, eu peço, meu Deus, me ilumine para que eu consiga conduzir a reunião. Uhum. Eu venho dar essa participação. Né? Eu peço, né, intimamente, né, Deus, tu me orienta, me capacita. Né? Eu acordo de manhã, obrigado pela noite. Né? Então a Esse gente tem que. conversar, essa intimidade com Deus está Exatamente. Né? conversando. Porque eu vejo a oração justamente como um momento, né? Não é um momento especial, mas a oração ela é uma comunicação com o Pai. Ela uma forma de eu dizer, estás comigo, eu caminho, eu preciso de ti. Né? Então, Uhum. é isso. Né? Então, antes de nós finalizarmos, pastor, eu vou te pedir para que tu faça uma oração, mas antes, quero mandar um abraço especial para a Luciana, tua esposa, que eu, né, já vou convidar ela para vir aqui conversar, porque tem também histórias. A Luciana é
uma grande psicóloga, e eu já conversei com ela de alguns assuntos que nós podemos abordar aqui no Pode a Sua Porta. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Logo, logo ela vai estar aqui conversando conosco. Quero mandar um abraço também para a Jandira, que está sempre nos acompanhando. A Vó Maria, também um abração para ti, Vó Maria. A Luciana Caraim também está sempre participando, mandando mensagem. Obrigado por estar conosco aqui no Pode a Sua Porta. A Celina, a Terê, muito obrigado por prestigiar o Pode a Sua Porta. E complementando aqui, convido já vocês a curtirem essa reportagem. Então vai ali, esse bate-papo está sendo muito bacana aqui com o pastor Valdemar. Então não custa nada, pessoal, só vai ali, curte, compartilha, porque nos ajuda aí a divulgar essas personalidades da região. E você já sabe que o podcast da Dentista Porta, que é o Pode a Sua Porta, é todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 da noite. Mas, pastor, assim, para nós finalizarmos aí com chave de ouro, né? Eu quero pedir se tu pode fazer uma oração, e uma oração que, né, de um pastor que tem uma vivência muito grande, um coração gigantesco, né? Então, o pastor não é porque tu está aqui, pastor, mas já te conhece, temos aí uma conversa de uma boa data, eu já conheço que esse homem aqui é uma pessoa realmente especial. E eu quero te pedir aí que tu faça uma oração para aquela pessoa que está em casa, às vezes está precisando de uma palavra de Deus, né? Então, se tu puder fazer esse carinho aí para essa pessoa que está nos assistindo, vai ser muito bom. Eu queria, antes de fazer a oração, lembrar assim, ó, todos nós somos únicos, Deus nos ama, né? Acho que assim, o Natal, né? O Emmanuel, Deus conosco, para mim pessoalmente, eu queria deixar isso também sempre para quem nos ouve, quem vai nos assistir. Nós cremos num Deus, o Deus da vida, o Deus que está conosco. Eu gosto muito daquela palavra do apóstolo Paulo, que diz assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morreremos. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém. Então, a você que nos ouve, Deus te guarde, e nós oramos. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos pela vida, pela oportunidade que tu nos dás de compartilharmos também nossas experiências de vida e, sobretudo, compartilharmos como, através de nossas vidas, tu revelas o teu amor. Te agradecemos por esse bate-papo com o Diego e pedimos que tu abençoes a ele, junto com a Camila, seu filho, toda a empresa, o Dentistas à Sua Porta, que prestam tão importante serviço para a comunidade. E aqueles que nos assistem, aqueles que nos assistirão, que tu abençoes. E a cada um leve sempre a certeza de que não importa quem somos, onde estamos, tu nos amas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Eu particularmente gostei muito dessa conversa, muito bacana. Obrigado por ter vindo aqui na Unidade de Torres. Então, assim, em nome do elenco da Dentista à Sua Porta, de todas as unidades, eu quero agradecer pela tua presença aqui. Foi um bate-papo fora de série. Eu já estava conversando antes com o pastor Valdemar, mais para frente ele vai, com certeza, vai vir novamente daí com um tema diferente. Nós vamos hoje, era para realmente você que já eu conheço a Ubra, conheço o diretor, mas não sabe às vezes que ele era pastor, que tem uma história, conheceu. Falamos muito pouco da Ubra, né? Mas queríamos era conhecer a personalidade. E obrigado por ter vindo, pastor. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado. Peço mais uma vez, compartilhe, curta essa entrevista. E toda segunda, quarta e sexta-feira, aqui no YouTube, mais um episódio com uma personalidade da região. Tá bom? Até a próxima e tchau! Falou!